Começar o nosso vídeo hoje para falar sobre esse bom nome que está na mira do Goiás, que no caso é o Marco Júnior, atleta de 29 anos de idade, que foi recentemente campeão japonês com a camisa do Yokohama Marinos, lá em solo asiático, apenas 31 jogos nesse último ano, com um gol marcado e 3 assistências. De fato, sua pior temporada, desde quando ele chegou lá no futebol japonês. Daqui a pouco trago um pouco mais dos seus números. Em relação às informações confirmadas tanto pelo pessoal do Imprensa Verde, quanto também do Periquito Brisado, muito obrigado aí, rapaziada. Inicialmente com o Imprensa Verde, que garantiu esse interesse do Goiás, demonstrou interesse no ponto esquerdo Marco Júnior, de 29 anos de idade, que está aí no Yokohama Marinos. O atleta tem contrato assinado até o dia 29 de janeiro e vem recebendo sondagens também de outros clubes a negociações nesse momento. Então a Imprensa Verde garantiram essas negociações do Goiás com o Marco Júnior, e o Periquito Brisado, meu parceiro também lá no Instagram, ele foi um pouco mais a fundo. Ele disse que o primeiro reforço do Goiás para o ataque do ano que vem deverá vir do Japão. O atacante está praticamente fechado com o Verdão. A dica, que seria um atacante que atua pelos lados do campo no futebol japonês. Isso foi mais ou menos 2 horas atrás, e olha que eu estou gravando esse vídeo às 10h15. Então logo ali mais ou menos 8 horas da manhã, o Periquito Brisado já garantiu essa negociação avançada do Goiás. A tendência é que realmente seja esse mesmo nome do Marco Júnior. Acho uma excelente contratação, é um cara que pode fazer uma função como um ponto esquerda e também um segundo atacante, jogando logo ali atrás do centroavante. Tem 1,67 m, mas demonstra muita personalidade, muito oportunismo também nas bolas alçadas à área. Sobre também as suas questões contratuais, o seu contrato vai até o dia 31 de janeiro, é totalmente normal também. Lá no futebol japonês, eles costumam fazer esse contrato até o comecinho do mês de janeiro, ao contrário da gente aqui que faz até o final de dezembro, De fato, esses números nessa temporada do Marco Júnior não foram tão empolgantes assim. Se a gente pegar apenas os jogos na J-League, onde o Yokohama foi o campeão, ele, das 34 rodadas possíveis, ele participou de 23, sendo apenas 32% do tempo como titular. Deu apenas 3 assistências na liga, com 2 cartões amarelos. Além disso, ele participou de outras competições, como a Copa da Liga Japonesa, foi titular em 2 partidas. Além disso, a Copa do Imperador, em 2022, lá no futebol japonês, participou de um jogo desse também, sendo titular. E na Champions League Asiática, de 7 partidas disponíveis, o Marco Júnior participou de 5 delas, sendo 30% como titular. Marcou o seu único gol na Libertadores deles, lá no Campeonato Asiático, no caso no continente asiático, e também um cartão amarelo. Então não foi a melhor temporada do Marco Júnior se a gente pegar também os seus últimos anos, como por exemplo a primeira temporada dele por lá no Yokohama foi em 2019. Ele marcou 15 gols em 33 jogos, deu também 4 assistências. 2020, 13 bolas na rede em 37 atuações. 2021, no ano passado, 39 jogos com 9 gols marcados e 5 assistências, e nesse ano tendo essa pequena queda. Pelo menos é um jogador constante. Lá no campeonato japonês, os times disputam no máximo 45, 40 jogos, então o Marco Júnior sempre 45, 50 jogos, vai depender muito também como eles avançam nas Copas. Mas o Marco Júnior sempre tendo essa constância na sua carreira, chegando aí também com uma boa pontuação, se a gente imaginar, por exemplo, os números de atuações nessa temporada. Em relação, por exemplo, aos outros clubes aqui do futebol brasileiro interessados no jogador, ainda não obtivemos informações. Aqui no Brasil ele só atuou pelo Fluminense, quando surgiu muito bem lá em 2012, sendo campeão brasileiro também naquela temporada, e no ano de 2014 emprestado rapidamente ao Vitória. Em relação às suas principais características de jogo, como eu falei para vocês, ele pode fazer essas duas funções, como um ponto esquerda, ele que é destro, pode cair ali pelo lado esquerdo do campo também, ou até mesmo como jogador no segundo atacante, logo atrás do centroavante. Ele fez muitos gols assim também no futebol japonês e aqui pelo Brasil no Fluminense. Costuma aparecer ali de surpresa, um grande oportunismo para atacar a bola, enfiar ela ali no fundo do gol. De fato, se você pegar os números dele, é muito grande. Não costuma marcar tantos gols de cabeça, até porque é um jogador baixinho, 1,67 m, mas também tem uma boa velocidade, costuma fazer uma outra arrancada pelos lados do campo, além de ter boa habilidade para bater com a perna esquerda. Ele chuta tanto com a perna direita quanto com a canhota também. Já fez vários golaços, inclusive, na sua carreira com a perna contrária. Acho uma excelente contratação. Se o Goiás conseguir fechar com o Marco Júnior, acabo confundindo ele com o Marcos Guilherme, mas não com o Marco Júnior, acho que poderia agregar bastante nesses lados do campo do Goiás, e não significa necessariamente uma saída do Dadá Belmonte, que atua também nessa mesma função, já que o Dadá ele faz mais o lado direito, e também a diretoria ainda tenta a sua contratação. A tendência
tendência é que, mesmo com a permanência do Dadá, o Goiás contrate pelo menos mais 2 jogadores pelas beiradas. Se o Dadá não continuar, aí sim pelo menos 3 atletas nessa posição deverão chegar. Quero saber a sua visão aqui embaixo nos comentários sobre o Marcos Júnior, né, se ele poderia agregar dentro desse elenco do Goiás, jogador que vem de passagem ok, né, positiva nesses últimos anos lá no futebol japonês, com 2 títulos nacionais, apesar de ter perdido um pouco da titularidade neste último ano.